Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje pela manhã nós iniciamos uma pequena série de mensagens alusivas aos 5 solas da Reforma. O sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Gloria, ou somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Jesus e somente a Deus toda a glória. Isso porque estamos no mês de outubro, e o mês de outubro, principalmente no dia 31, se comemora a data magna da Reforma Protestante. Mas na mensagem da manhã, que foi baseada na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17, eu fazia referência que os 2 pontos fundamentais no contexto da reforma foi a redescoberta da Escritura, o somente as Escrituras, e como consequência disso, a pregação fiel da Palavra de Deus. A reforma só teve impacto, e tem impacto até hoje, por causa da pregação fiel da Sagrada Escritura e do acesso que o povo teve às Sagradas Escrituras. Então eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite sobre o tema a excelência da pregação. E para isso eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. O texto é sequência natural do que vimos anteriormente na mensagem que ministramos sobre o sola Scriptura, ou somente as Escrituras. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao 5, será o texto base para a exposição que faremos sobre o tema a excelência da pregação. Nós vamos fazer a leitura na Nova Almeida atualizada e pedir ao Senhor que aplique esse texto às nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra e fale ao nosso coração a partir do texto que nós acabamos de ler. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. E agora que ela foi lida e encontra-se aberta diante de nós, nós carecemos da direção, da iluminação do Teu Espírito Santo para falar conosco aquilo que nós precisamos
e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, mantenha aí a sua Bíblia aberta, para que a gente possa considerar esse texto da palavra do Senhor. Toda vez que eu leio esse texto, meu coração se enche de alegria, palpita mais forte. Porque me faz lembrar a história de uma criança, ainda na sua infância, que chegou à igreja e ali, após ouvir uma mensagem em um culto ao ar livre, tomou a decisão por Jesus Cristo. Essa criança começa a ser levada para a igreja, e ali na igreja ele escuta a palavra de Deus, ele se encanta com a palavra de Deus, a ponto de, quando voltava do culto, na calçada da sua casa, ele colocava uma caixinha com um barbantezinho, com um pedaço de pau ali para imitar o microfone, e ali ele cantava os hinos, ele ministrava a palavra, só faltava recolher as ofertas. Mas estava ali, fazendo um culto de louvor, de adoração ao Senhor e pregando a palavra de Deus na calçada, na sua casa, para as pessoas que passavam na rua. A pregação é a primazia do ministério pastoral. É a rainha do nosso ministério. Dr. Martyn Lloyd-Jones dizia que não há substituto para a pregação. Não há nada que possa ser colocado no lugar da pregação, ou pelo menos não deveria. Porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Deus, nos seus planos, na sua sabedoria eterna, Ele envia o seu Filho para morrer por nós. Seu Filho cumpre a obra para a qual Ele veio, envia o Espírito Santo, nos dá a sua palavra, mas o meio que Deus utiliza para chamar os pecadores ao arrependimento é a pregação fiel da Sagrada Escritura. É quando um homem se levanta, pecador, mas se levanta no poder do Espírito Santo de Deus, expondo a palavra de Deus com fidelidade, é quando isso acontece que Deus chama pecadores ao arrependimento. Nenhum de nós estamos aqui que não tenha passado por este processo. Por isso que Martyn Lloyd-Jones diz, não existe substituto. O teatro, o coral, o grupo de louvor, qualquer tipo de expediente não substitui a pregação da palavra de Deus. Daí a excelência da pregação. Daí todos os pais puritanos entenderem que a pregação é exatamente a coroa do ministério pastoral. É o clímax do ministério pastoral. Um verdadeiro pastor, ele é um ministro da palavra, ou seja, ele é alguém que se coloca no púlpito para alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus. Não com as suas ideias, não com contos da carochinha, mas com a palavra de Deus. Calvino dizia que o púlpito é o trono de onde Deus governa o seu povo. E Deus governa o seu povo a partir da exposição fiel da sua palavra. O púlpito está no centro, não porque o pastor seja o centro, mas porque a pregação da palavra de Deus deve ser o centro do culto. Ela é quem dá autoridade para o sacramento do batismo e para o sacramento da ceia. É a palavra de Deus. E quando falamos de reforma, nós falamos de um redescobrimento da Escritura e, como consequência natural, da pregação fiel, da exposição fiel da Sagrada Escritura. John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, Lutero,
Calvino, Zwinglio, todos os pré-reformadores ou reformadores, os pais puritanos, todos aqueles que foram usados por Deus para a reforma da igreja, eles fizeram uso consciente da exposição fiel da Sagrada Escritura. Daí, nós não podemos falar de sola Escritura sem falar da excelência da pregação. Nós não podemos dizer que somos uma igreja bíblica, uma igreja que crê na palavra de Deus, se nós não priorizamos a palavra de Deus no púlpito, se nós não priorizamos a pregação da palavra de Deus. O pastor, na igreja histórica reformada, ele não é, ou pelo menos não deveria ser, um produtor de eventos. Eu não sou formado em marketing. Eu não fui para o seminário para estudar marketing, para aprender a criar eventos, expedientes que chamem a atenção ou que atrai as multidões. Um pastor, ele vai para o seminário e ele aprende a ser um intérprete fiel da Escritura para que ele possa expor a Escritura para a sua igreja. Daí ele é chamado de ministro da palavra, não produtor de eventos. Mas em muitas igrejas, os pastores se tornaram produtores de evento, de meia categoria, e alguns até de animadores de auditório, de gente que sobe o púlpito para animar o povo, mas que não expõe a palavra de Deus. Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele está exortando um jovem pastor. Esse jovem pastor era Timóteo, que eu destacava na mensagem anterior, que era um homem jovem, humilde, simples, até medroso em algumas circunstâncias da sua vida, doente, mas que Deus lhe deu o privilégio de nascer em um lar onde a palavra de Deus era prioridade. Ele recebeu a palavra de sua avó, de sua mãe, ele foi instruído desde a mais tenra idade nas sagradas letras que podem tornar o homem sábio para a salvação. E agora ele está em Éfeso. Agora ele está pastoreando aquela importante igreja de Éfeso. Mas as circunstâncias não eram fáceis. Se você olha, por exemplo, o capítulo 3, você vai ver que Paulo está falando aqui de um contexto extremamente difícil, não só na época de Timóteo, mas que faz referência aos nossos dias, porque Paulo está falando dos últimos dias. E os últimos dias, na escatologia bíblica, tem início com a vinda de Jesus, a primeira vinda, e vai até a sua vinda gloriosa, a sua segunda vinda. Nós estamos nos últimos dias. E Paulo diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Timóteo, pois os homens serão avarentos, orgulhosos, desobedientes aos pais, caluniadores, difamadores, amantes de si, atrevidos. Os homens enganarão e serão enganados. Eles estarão dando ouvidos a falsos profetas. Eles não terão prazer na verdade. Mas quanto a você, Timóteo, diante desse contexto caótico que eu estou colocando para você, quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, que você ouviu, que você foi inteirado. Permaneça na palavra, nas sagradas letras. Permaneça. E sabe por que você tem que permanecer, Timóteo? Nas sagradas letras, na palavra de Deus? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está dizendo, Timóteo, como jovem pastor, como jovem ministro, como alguém que está à frente da igreja de Deus, não despreze a Escritura. Medite nela, permaneça nela, valorize a Sagrada Escritura, porque é ela que torna você sábio para a salvação, e é ela que vai lhe dar condições de você enfrentar esse mundo mau nestes últimos dias, diante deste caos que eu estou colocando aqui para você. Aí quando Paulo exorta Timóteo a permanecer na Escritura, a ler a Escritura, a viver a Escritura, em seguida, terminando as suas últimas palavras, porque nós estamos diante da última carta escrita pelo apóstolo Paulo, são as suas últimas palavras. A partir daqui, Paulo vai para o martírio, vai ser morto, e nós temos aqui as suas últimas palavras para um jovem obreiro, para um jovem pastor, nessa carta pastoral, dizendo, meu filho Timóteo, permaneça nas sagradas letras que você foi inteirado. Esse é o primeiro conselho, a primeira recomendação que eu lhe dou como um jovem ministro, permaneça nas sagradas letras. Mas aí, logo em seguida, Paulo vai dizer, conjuro-te, pois. Na sua versão RA, revista e atualizada, começa assim, conjuro-te, pois. E esse pois é fundamental para a gente entender essa colocação que Paulo vai fazer em seguida. Timóteo, diante do caos que eu acabei de dizer para você, e diante da ordem que eu lhe dou, diante do conselho que eu estou dando para você, como um pastor mais experiente, para um pastor jovem que está começando o seu ministério, eu quero dizer para você, Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Timóteo, primeiro você precisa conhecer a palavra, porque nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. Primeiro você precisa permanecer na palavra, aplicar essa palavra para a sua vida. Mas em seguida, Timóteo, a ordem que eu dou para você, diante deste caos dos últimos dias, é que você pregue a palavra. Não pregue a última notícia, não pregue psicologia, filosofia, não pregue a última novidade, não use de outros expedientes na igreja para atrair o povo, não crie nenhum tipo de novidade para a igreja encher, Timóteo. Eu quero que você pregue a palavra, porque a palavra é que é a palavra de Deus, é inspirada, é infalível, é inerrante, é suficiente para a vida da igreja. E os reformadores entenderam isso, meus irmãos. Os reformadores entenderam que se eles queriam reformar a igreja, se eles queriam uma mudança na igreja, eles precisavam analisar o caos em que a igreja se encontrava na Idade Média, onde não tinha palavra, onde não tinha a Escritura, e eles precisavam voltar, não somente às Escrituras, colocar a Bíblia na mão do povo. Daí, John Wycliffe e tantos outros, William Tyndale e tantos nomes que resolveram colocar a palavra de Deus na mão do povo, traduzir a Bíblia para a língua do povo e colocar a palavra de Deus na mão do povo. Mas em seguida, os reformadores disseram, nós vamos tirar tudo aquilo que é adereço, teatro, encenação da fé, qualquer tipo de coisa
que está sendo usado para atrair o povo, e vamos trazer o púlpito que era na lateral, vamos trazer o púlpito para o centro e vamos expor a palavra de Deus para o povo. Se você prestar atenção, uma igreja reformada, histórica, ela, na sua própria estrutura arquitetônica ou na ornamentação do púlpito, ela já mostra o que é prioridade ali. Se você vai numa igreja católica apostólica romana, o centro no altar está a mesa da ceia. Porque a centralidade são os sacramentos, que na visão católica é a porta de entrada para a igreja. E aí os reformadores disseram, não, o púlpito vem para o centro. A mesa dos sacramentos e do batismo, a pia batismal, ela vai para baixo ou ela fica ao lado? Porque os sacramentos só têm validade e autoridade quando estão fundamentados na palavra de Deus. Martin Lloyd Jones dizia que quando chegava numa igreja que o púlpito estava de lado e a mesa no meio, ele já sabia que ali a palavra de Deus não era prioridade. Outras coisas tomavam lugar. Em algumas igrejas que a gente vai, que nem púlpito tem mais, que virou um palco, que não se dá mais nenhum tipo de prioridade à palavra de Deus, porque lá no íntimo não se crê na eficácia, na suficiência das Escrituras. Daí a gente vai ter que criar outras coisas para atrair o povo. E vamos fazer show, e show, e show, para atrair o povo. É triste, meus irmãos, quando a gente vai em algumas igrejas que se canta 2 horas e o sermão, quando tem, é 20 minutos ou 10. E o pastor ainda diz assim, irmãos, nós vamos para a parte mais importante do culto, mas como nós precisamos remir o tempo, nós vamos trazer uma palavra de 20 minutos para alimentar os irmãos. Se era a parte mais importante, porque você botou o grupo de louvor para cantar 1h30 e deixou 20 minutos para o pregador? Por que fez isso? Mas, pastor, por que a pregação é excelente? Não só por essas razões históricas que eu falei, pela importância que foi dada a ela na reforma, na igreja de um modo geral, mas eu queria, à luz desse texto aqui, destacar alguns pontos que mostram a excelência, a primazia e a importância da pregação fiel da Sagrada Escritura. Eu não estou falando aqui pura e simplesmente de um discurso. Eu estou falando de pregação da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Como diz o pastor Hernandes, não é pregar sobre a palavra, é pregar a palavra. Você pode estar pregando sobre a palavra e não a palavra. É diferente. Mas a ordem para Timóteo é, pregue a palavra. A excelência, a primazia da pregação é vista, em primeiro lugar, à luz do texto, pela solenidade do seu chamado. Na Almeida atualizada, não a Nova Almeida, Paulo diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, que pregue a palavra. Só que ele coloca algo interessante. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. O que Paulo está colocando aqui? É que o chamado para o ministério da palavra,
ele não acontece pura e simplesmente diante dos homens. Ele não acontece diante de um concílio eclesiástico. Ele não acontece diante de uma assembleia solene como essa. Paulo está dizendo: Timóteo, eu ordeno a você. É uma ordem, é um imperativo. Daí a Nova Almeida colocar aqui, como eu insisto com você. Eu estou ordenando a você, Timóteo, solenemente. Eu estou dando uma ordem para você, Timóteo. E essa ordem que eu estou dando para você é diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra. O chamado para o ministério da palavra, para a pregação do evangelho, é diante de Deus e de Cristo Jesus. É diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. É diante daquele que o texto está colocando para nós aqui como uma corte que está reunida em um julgamento. E que ali naquele julgamento, aquela corte está ouvindo alguém e separando alguém. Então ele diz: Timóteo, eu acabei de dizer para você que você permaneça nas Sagradas Letras. Eu acabei de dizer para você que toda a Escritura é inspirada por Deus. E como pastor, Timóteo, eu ordeno a você, e ele está fazendo isso com a autoridade apostólica, na direção do Espírito Santo. Eu ordeno a você, eu conjuro-te, Timóteo, eu ordeno solenemente, eu insisto com você. E esse chamado que eu estou fazendo para você aqui, Timóteo, é diante de Deus e de Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que prega a palavra de Deus, você que está acompanhando esse sermão, será que nós temos noção da solenidade desse chamado? Será que nós temos ideia do que Paulo está dizendo aqui? Aqueles que pregam a palavra, eles são chamados, como eu disse, não diante de uma igreja, não diante de um presbitério, não por causa de um seminário, eles são chamados diante de Deus. E de Deus, ou de um Deus que vai julgar vivos e mortos. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, meu filho, a sua responsabilidade é muito grande. Porque você está sendo levantado para falar em nome e para representar aquele que um dia virá julgar vivos e mortos, e vai julgar você também. Pela sua manifestação e pelo seu reino. A ideia aqui, a epifania que ele está colocando aqui, é um rei que está chegando na comunidade, que está chegando na cidade, que está vindo visitar os seus súditos e que vai chegar de repente para visitar os seus súditos. Que chamado solene, que imagem extraordinária. Mas eu pergunto, será que nós temos noção disso? Será que nós, os pregadores que estamos aqui, temos alguns pregadores aqui presentes, pastores, presbíteros, ministros da palavra, será que nós um dia paramos para refletir sobre isso? Cá entre nós, quantas vezes nós temos medo de falar diante de autoridades? Dá aquele frio na barriga, o tremor. Você está diante de uma autoridade, você se preocupa até mesmo com as suas vestes, com a maneira como você se apresenta. Imagine hoje, eu ou você, fôssemos chamados
para fazer um discurso diante do prefeito da cidade, da governadora do estado, do presidente da República, de uma corte judicial, como é que nós iríamos? Como é que nós nos comportaríamos? Que tipo de vestes nós usaríamos? Que tipo de linguagem nós utilizaríamos naquela ocasião? Mas sabe o que tem acontecido hoje na igreja evangélica brasileira? Primeiro, há uma multiplicação desenfreada de pregadores. Gente que confundiu psil com chamado, como diz reverendo Enoque. O cara ouviu um psil, todo mundo olhou e ele disse assim, eu sou chamado para pregação. Foi um psil, não foi um chamado específico. É você, é com você que eu estou falando. Faz-me lembrar aquela história, doutor Osni, do camarada que queria ser pregador do evangelho, pastor. E aí, ele disse que Deus o chamou para o ministério de forma sobrenatural, extraordinária, e todo mundo tinha que reconhecer o ministério dele. Com muita luta, ele foi parar no seminário. Chegou no seminário, era o pior aluno. Não acordava na hora, Júlio, não fazia as tarefas, não conseguia ler os livros, não era dedicado, não aprendia, não desenvolvia. Na linguagem do seminário, desculpa a expressão, era um pica-fumo. Pica-fumo no seminário é um palavrão que você não tem noção. Porque você sabe o que é pica-fumo, né? Aqueles veinhos no interior, nas feiras do interior, que passam o dia todo sem fazer nada, só picando fumo, aqueles fumos de corda. Então, no seminário, o caba ruim de roda é chamado de pica-fumo. E aí o diretor não aguentou. Chamou o cara para uma conversa. Meu irmão, vem cá. Você disse que foi chamado para o ministério? Sim, pastor, sou chamado para o ministério, para pregação. Você é o novo Billy Graham aí. Eu sou chamado para pregar a palavra. Meu irmão, me explica aqui o seu chamado. Ah, pastor, meu chamado é extraordinário. Um dia eu acordei e aí eu tive uma visão. Qual foi a visão, meu irmão? Ah, pastor, eu tive uma visão extraordinária. Eu olhei para o céu e tinha 3 letras no céu. Quais as 3 letras? VPB. E como é que o irmão leu? Vá pregar a Bíblia. Vá pregar a Bíblia. Então eu tenho que pregar a Bíblia, pastor. Eu tenho que levar a palavra de Deus. Aí o pastor disse, não, meu querido, a revelação está certa. Foi Deus que falou com você. Agora a interpretação o Senhor acabou de me dar. Vá plantar batata. Deus falou, mas você só confundiu a interpretação. Vá plantar batata, meu querido. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não estuda, você não se prepara, você não tem o chamado. Então, querido, veja a solenidade. Nós somos chamados diante de Deus, não é diante de um homem, não é diante de um pastor, não é diante de um conselho, é diante de Deus, o Deus que vai julgar vivos e mortos, o Deus que vai se manifestar em Jesus Cristo como um rei, que vai vir visitar os seus súditos, buscar a sua igreja. Então, quando nós temos consciência diante de quem nós estamos, nós trememos nas bases. E por que eu estou ressaltando isso? Porque só existem 2 cargos na igreja que o povo briga para fazer parte. É cantar e pregar. Porque os 2 estão na frente. Aparece, dá destaque. Só que aqueles que são chamados para estar à frente da igreja de Deus, eles são chamados de forma solene, de forma muito solene, diante daquele que julga vivos e mortos, diante daquele que vai se manifestar na minha e na sua vida. Então, pense bem
quando você assumir o seu chamado, o seu ministério. Porque não é diante do conselho da igreja nem do pastor, é diante de Deus. A excelência da pregação é vista pela solenidade do chamado. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Segunda coisa, a excelência da pregação é vista não só na solenidade do chamado, mas no seu conteúdo. Qual é o conteúdo da pregação? Qual é o conteúdo de um sermão? É a última viagem que o pastor fez? Se fosse a última viagem, eu estava perdido. Mas eu já fui em igreja que o grupo de louvor cantou 1h30 e eu já estava agoniado já. E quando terminou, eu digo, pronto, agora nós vamos ter uma exposição da palavra. Aí o pastor subiu no púlpito, leu um texto lindo, maravilhoso, de glória a Deus. E daqui a pouco o pastor começou a falar da viagem que ele fez à Europa, das caminhadas, das fotos. Eu não vou para a igreja para ouvir sobre a viagem do pastor. Tem igrejas que você vai e o assunto é política, que dividiu a igreja no nosso país. Justiça social. Ideologias. Autoajuda. Passos para a vitória. Passos para a felicidade. Sucesso financeiro. E você fica perguntando, e a palavra de Deus? Porque se eu quiser ouvir sobre sucesso financeiro, como empreender, eu vou para uma reunião do CDL. Eu vou fazer um curso em outro lugar. Se eu quiser uma palestra sobre filosofia, eu vou para a universidade. Se eu quiser ouvir sobre psicologia, eu vou procurar um psicólogo. Mas se eu saio da minha casa e me dirijo a uma igreja de Deus, quem está ali não é um psicólogo, quem está ali não é um advogado, quem está ali não é um filósofo, não é um professor de história, quem está ali é um pastor. Então eu espero que ele exponha a palavra de Deus. E somente a palavra. E aí Paulo está dizendo, Timóteo, meu filho, pregue a palavra. Eu pergunto para você, por que Paulo está dando essa ordem para Timóteo? Por quê? Porque, meus irmãos, a tentação de você pregar outras coisas e não a palavra para agradar o povo é muito grande. Timóteo era um pastor de carne e osso. Timóteo estava numa igreja, num contexto difícil, num contexto nebuloso, num contexto que Paulo está pintando aqui no capítulo 3 e em toda a carta. E Timóteo poderia ser tentado a querer agradar o povo e criar outros expedientes que não a exposição da palavra de Deus, que é o que muito pastor faz. Ah, não. Se eu começar a pregar a Bíblia aqui, o povo vai embora. E não tenha dúvida, em alguns locais sim. Lembra de João, capítulo 6, quando Jesus expôs a palavra, fez aquele sermão, que não tem nada a ver com passos para a vitória. Jesus pregou um sermão assim, duro. Quando ele terminou de pregar, a multidão é rua. 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas. Ficaram só os 12. Imagina aí, Damares, um sermão do pastor Diogo aqui em Pirangi, e a igreja começasse a se levantar e ir embora. Não quero essa palavra é dura, esse sermão não é para o domingo à noite, isso aí, e começa a ir embora. Fica só a liderança e olhe lá. E aí, o que Jesus fez? E vocês? Não querem ir embora também não? Aí Pedro diz,
para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas, meus irmãos, existe uma tentação muito grande, muitos pastores já se venderam, talvez alguns até me ouvindo aqui, eu não estou dizendo isso para julgar você, eu enfrento essa tentação no meu ministério, diuturnamente, eu preciso estar diante de Deus, da palavra de Deus, para não cair no modismo. Mas muitos pastores dizem, eu tenho que criar alguma coisa, ele passa a semana todinha preocupado, o que ele vai fazer de novidade para atrair o povo. As novidades e mais novidades, e como diz o pastor Hernandes, novidade é como chiclete, é como goma de mascar. No início, você começa a mastigar aquilo ali, é docinho, é maravilhoso, depois é borracha. As igrejas e os pastores que entram pelo caminho da novidade, daqui a pouco eles vão ver esse povo indo para outro lugar, esse povo saindo da igreja, porque virou borracha. Mas, meus irmãos, como é importante quando a igreja do Senhor prioriza a palavra do Senhor. E graças a Deus, as igrejas históricas, as igrejas tradicionais, elas têm uma característica que as igrejas neopentecostais não têm. Sabe qual é? Igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas Assembleias de Deus, igrejas sérias, igrejas históricas, elas têm a seguinte característica: ela tem membro que está ali, às vezes que nasceu naquela igreja, está ali há 20, 30 anos naquela igreja. Filhos e netos. Sabe por quê? Porque eles não estão ali por causa de novidades, eles estão ali por causa da palavra de Deus. Porque quando é por novidade, aquela igreja ali está mais badalada, aquele outro encontro ali, e a pessoa fica pulando. A membresia das igrejas neopentecostais é rotativa, não existe firmeza. Mas o ponto aqui é, prega a palavra, somente a palavra. A maior influência para o meu ministério, fora do Brasil, é o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Pastor durante 30 e tantos anos na capela de Westminster, lá em Londres, que expunha a Bíblia sequencialmente, passou 8 anos expondo Efésios, 14 anos expondo a carta aos Romanos, e só foi até o capítulo 14, pregou 60 e tantos sermões no Sermão do Monte. Aquela igreja, aquele povo se reunia para ouvir a palavra. As galerias lotadas para ouvir a palavra. Mas quando aquele homem assumiu a igreja, a sua primeira igreja que ele chegou lá, ele viu que a igreja tinha grupo disso, grupo daquilo, de apresentação disso, apresentação daquilo, mesa de sinuca, não sei o quê, e ele chegou e disse, joga tudo isso fora. Pastor, mas os jovens, como é que os jovens vão vir para a igreja? Os jovens vão vir para a igreja a partir da exposição fiel da Sagrada Escritura. Ele não era contra o lazer, ao social, mas a igreja não existe para isso. Nós podemos, como foi feito aqui, ir lá para o condomínio do irmão Evânio, um grupo, jogar bola, fazer um lanche, um passeio, fazer qualquer coisa, mas essa não é a tarefa da igreja nem do pastor. É pregar a palavra de Deus. O conteúdo, a palavra de Deus. Agora, veja como é que ele diz para Timóteo. Prega a palavra. Insta ou insiste. Quer seja oportuno, quer não. A ideia aqui é, Timóteo esteja pronto, ou de prontidão como um soldado. Que as circunstâncias sejam favoráveis ou não. O soldado, o militar, ele está pronto. Não tem negócio de se a circunstância é favorável, se o povo vai bater palma, nada disso, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar ali pronto, ou de prontidão. Sol ou chuva, ele tem que estar ali. Paulo está dizendo, Timóteo, pregue a palavra e insta, ou insiste, ou esteja pronto como um soldado.
quer as circunstâncias sejam favoráveis, quer não. E aí ele dá a tarefa do pastor: corrige, repreende e exorta com toda paciência, longanimidade, longo ânimo, paciência e doutrina. Que coisa maravilhosa, porque está tudo aqui. A gente não precisa ir atrás de novidade, de expert em crescimento de igreja. Nada disso, está tudo aqui. É só ler, é só estudar. Ele está dizendo: Timóteo, você vai pregar, meu filho, a palavra. E sabe como é que você vai pregar a palavra, Timóteo? Com ousadia, com autoridade, estando pronto, como um soldado de prontidão, insta, quer seja oportuno, quer não. Timóteo, não olhe para as circunstâncias, não fique preocupado com cara feia, não fique encantado com aplauso. Timóteo, se o povo está batendo palma, prega a palavra. Se o povo está resmungando, prega a palavra. Se o povo está querendo você, prega a palavra. Se não está querendo, pregue a palavra, mas esteja pronto como um soldado. Agora, Timóteo, sabe como é que você vai fazer? Pregando a palavra: corrija, repreenda e exorte. Quem lembra do texto anterior? O que a palavra de Deus faz? Ela é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí Paulo está dizendo: Timóteo, meu filho, a palavra é para isso. Então use a palavra para corrigir, para repreender e para exortar. São coisas diferentes. Corrigir, você vai alinhar a direção e a vida dessas pessoas. Repreender, você vai desnudar o erro, você vai mostrar que eles estão tomando um caminho completamente errado. Mas, Timóteo, você vai também exortar. E deixa eu dizer um detalhe aqui para você: exortação não é carão no texto bíblico. Exortação é consolo. Você exorta com amor, com consolo. Veja que Paulo diz assim: Timóteo, você vai pregar a palavra corrigindo, repreendendo, exortando. E sabe como é que você vai fazer essas três coisas? Como um déspota, como um tirano, porque eu sou o pastor da igreja, porque eu sou o pregador, porque eu sou o líder, e vocês têm que estar debaixo do meu cajado, e vocês têm que me obedecer. Não. Você vai exortar esse povo, Timóteo, aconselhar esse povo, instruir esse povo, repreender esse povo com paciência, com longanimidade e com doutrina, com ensino, com instrução. Oh, meus irmãos, eu sei a importância do que Paulo está dizendo aqui, porque eu já cometi tantos erros no meu ministério, aqui na nossa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quantas vezes eu já fui imprudente, quantas vezes eu não corrigi com paciência, com longanimidade, às vezes até com doutrina, mas doutrina sem paciência, sem longanimidade, sem sabedoria, ela pode matar. Dr. John MacArthur, que é um dos maiores expositores bíblicos da atualidade, ainda vivo, quando ele assumiu a igreja, Júlio, lá nos Estados Unidos, era uma igreja de 200 e poucos membros, e ele é um grande expositor bíblico. Já na época ele tinha essa visão de expor a Bíblia, já expôs a Bíblia, eu acho que 3 vezes na igreja dele, de Gênesis a Apocalipse. Ele chegou para o conselho da igreja e disse: meus irmãos, eu venho para cá com a seguinte condição. Primeiro, eu quero que vocês me deem tempo para estudar, para expor a palavra de Deus. Eu vou estar disponível para os irmãos 24 horas, mas eu preciso de tempo para estudar, para expor a palavra de Deus para vocês. Segundo, eu vou pregar a Bíblia para a igreja. E nós vamos moldar a nossa vida a partir da Bíblia. No primeiro momento a igreja teve um impacto, porque era uma igreja de eventos, uma igreja de show, uma igreja de novidades. A igreja chegou até se dividir, saiu um terço da igreja, ficou um grupo menor.
E aquele homem foi expondo a palavra, e à medida que ele parava em determinados pontos, ele foi focando, instruindo, com paciência, com doutrina. Aquela igreja hoje é uma das maiores igrejas do mundo, que influencia o mundo inteiro, com mais de 10 mil membros. Aquele homem está naquela igreja há uns 50 anos, pregando e expondo a palavra de Deus, os seus livros, os seus sermões, e aquela igreja abençoa a gente no mundo inteiro. Então, fica aqui a palavra de Paulo para mim, como pastor, para os presbíteros que estão presentes aqui, para os pregadores. Não tenha medo de corrigir, de repreender, de exortar. Pastor tem que ter coragem, pastor tem que ser profeta. Pastor não pode pregar por causa do salário que ele recebe. Pastor não pode estar amordaçado. Não, seja por quem quer que seja. Não fala isso porque a família tal da igreja vai se chatear. Que se chateie. Eu não fui chamado diante da família tal, eu fui chamado diante de Deus e de Cristo Jesus. O meu compromisso é com Ele. Para não acontecer aquilo que o pastor Hernandes conta, né? O pastor foi chamado para pregar numa grande igreja no Brasil, e quando ele chegou, que ele foi se dirigindo para o púlpito, um irmão já puxou assim o paletó dele lá no início. Disse assim: pastor, olha, Jesus, um negócio para o senhor, viu? O senhor vai pregar aqui, né? Olha, não prega sobre bebida não, que tem uns membros aqui da igreja que gostam de tomar um negocinho. Então, o senhor, cuidado, não prega não. E é um povo que tem influência. Andou mais um pouquinho, outro puxou assim: pastor, o senhor vai pregar aqui na igreja, né? Olha, pastor, cuidado aí, não fala sobre adultério, sobre algumas coisas. Acaba que deixou a mulher, trocou a de 40 por 2 de 20, porque aqui na igreja tem uns cabas, inclusive da liderança, tal, cuidado. Pastor, não fala sobre fumo não, que tem uns irmãos aqui que são viciados. Aí o pastor subiu no púlpito e disse: irmãos, eu estou encrencado aqui nesta noite. Eu não posso falar sobre bebida, eu não posso falar sobre cigarro, eu não posso falar sobre adultério. O que eu vou fazer aqui? Aí disse que um gaiato, lá no final da igreja, disse: fala sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui. Meus irmãos, eu sempre digo aqui para os irmãos que pregam aqui na igreja: meu irmão, você vai pregar a palavra de Deus? Então pregue como se fosse o seu último sermão. Fale aquilo que o Senhor está mandando você falar à luz do texto. Se estiver no texto, não interessa se o pastor Diogo está aqui, se o presbítero fulano, beltrano, não interessa. Se está no texto, se está na palavra de Deus, exponha com fidelidade, com autoridade, com intrepidez, no poder do Espírito Santo. Não tenha medo, não seja covarde. Porque tem muito pastor que fica amordaçado, fica com medo. Se eu falar isso aqui, o que é que vão dizer, o que é que vão... E tem muita igreja, meus irmãos, que chega e diz assim: se o senhor pregar isso aqui, a gente bota o senhor para fora. E lembre-se, viu, a gente é que paga seu salário. Então ele, fecha a boca. Paulo está dizendo: prega a palavra, Timóteo. Corrija, repreende, exorta. Agora, Timóteo, faça isso com paciência. É preciso paciência. Ninguém muda de um dia para a noite. Ninguém assimila as coisas de um dia para a noite. Coitado do pastor, coitado do pregador, que achar que vai chegar na igreja, vai pregar um sermão e tudo vai mudar de um dia para a noite. Meu Deus do céu. Como eu já fui iludido com isso. Você sai do seminário dizendo assim: aprendi hermenêutica, homilética, grego, hebraico, história da igreja, teologia e tal. Vou chegar lá na igreja, vou pregar um sermão, vou ensinar os irmãos e a igreja vai mudar de um dia para a noite. Coitado. Coitado. Ele precisa ter paciência, ele precisa ensinar, ele precisa perseverar. Precisa. Porque muitas vezes tem uma liderança ali há tantos anos estabelecida, que ela aprendeu daquele jeito. E é preciso você ter paciência com ela, ensinar, não negar a verdade, mas ter paciência.
longo ânimo com aquela pessoa. Exortar os mais velhos como se exorta um pai e uma mãe. Aos jovens como a irmãos. Olhar com amor para a igreja. Ensinar com amor. O conteúdo. Terceira coisa, a excelência da pregação é vista na urgência do seu chamado. Olha como é que diz o texto aí. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A urgente necessidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo aqui. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas estão se recusando a dar ouvidos à verdade. A verdade não importa. Nós vivemos naquilo que os estudiosos chamam de pós-verdade. Não existe verdade mais. A ideia é que eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem a sua verdade, não existe uma verdade, e até se tem que colocar outra palavra, absoluta. Não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e eu respeito a sua opinião, e você respeita a minha, mas não existe uma verdade absoluta. E Paulo está dizendo, olha Timóteo, pregue a palavra, insista, esteja pronto, corrija esse povo, repreenda esse povo, exorte, console esse povo, tenha paciência, mas doutrina nesse povo. Pois vai haver um tempo, Timóteo, e esse tempo chegou em que eles não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e como que tendo coceira nos ouvidos, eles não vão mais dar ouvido à verdade, eles vão dar ouvido a fábulas. E é tão interessante o que Paulo está dizendo aqui, a historinhas, contos. Irmão, já tem muita igreja aí que não tem pregação, é uma palestra de um coach, de um palestrante de autoajuda. E aí o cara sobe no púlpito, nem leva a Bíblia mais, quando tem púlpito. Aí ele conta uma historinha, uma fábula, daquela historinha ele tira 2, 3 lições, ele leva o povo a um êxtase, e todo mundo sai dizendo assim, que maravilha, esse cara é extraordinário. Em uma igreja nossa, presbiteriana, um pastor subiu no púlpito e, como ele é um contador de história, ele contou uma história, uma ilustração, que ilustração é uma janela no sermão para você entender um ponto, mas a ilustração não pode ser o sermão. Mas o pastor está tão acostumado em contar a história que ele subiu no púlpito, contou uma historinha, uma fábula, tirou as lições e saiu, não notou que não tinha lido nenhum versículo da Bíblia. Mas alguns acharam assim maravilhoso. Irmão, história, fábulas, ilustrações não salva ninguém. Não muda a vida de ninguém. Agora, quando o pastor expõe a palavra de Deus, essa palavra que não é minha, que é viva e eficaz, que penetra lá no mais profundo do nosso ser, ela transforma a nossa vida. Então, cuidado com o que você está ouvindo, porque se você não está ouvindo a palavra de Deus, você pode estar simplesmente comendo lixo. Lixo. Tem muita gente aí carente do trigo da palavra. Está bebendo águas sujas, comendo lixo, achando que está comendo a palavra de Deus.
Eu fico triste quando eu olho para algumas comunidades. Eu fico triste quando eu olho para alguns colegas. Eu tenho um colega que diz assim: rapaz, meu sermão hoje não passa de 20 minutos e eu estou querendo diminuir mais ainda. Porque na geração Coca-Cola o povo não aguenta uma pregação longa, não. O povo quer um negócio assim, objetivo. Então eu pego um versículo assim, tira do contexto, né? Mas traz uma palavra de motivação para o povo ir animado para casa. Aí eu concordo com o pastor Hernandes, suporta sim. Se você orar, se você expor a Bíblia, o povo vai ouvir um sermão de 50 minutos, de 1 hora. Sabe por quê? Porque você também assiste uma série na Netflix de 3, 4 horas, você maratona. E você nem cansa. Há urgente necessidade. Meu querido, como é que estão os seus ouvidos? Como é que estão os seus ouvidos? O que você tem escutado? O que tem entrado aí? Aquilo que você escuta, nós somos resultado do que a gente come. Não é isso, Georgia? Nós somos resultado do que a gente come, do que a gente está ingerindo. Se você está se alimentando da palavra de Deus, a sua vida vai ter um rumo. Se você está se alimentando de fábula, de conto de fadas, de historinhas, da ideia do pastor, daí o problema do sermão temático. Porque o sermão temático, se o pastor não for um Spurgeon, que conhecia muito bem a Bíblia, que tinha lido a Bíblia 100 vezes, ele pode fazer o que quiser no sermão, ele vai colocar as ideias dele. Agora, quando o pastor está pregando expositivo, sequencialmente, um livro da Bíblia, uma sequência, vai ter textos que ele nunca pregaria se ele não estivesse pregando numa sequência, ele nunca iria encarar, e ele tem a oportunidade de ser fiel ao texto, independente de quem esteja presente. Já teve ocasião aqui na igreja de eu estar expondo um texto numa sequência. Eu estava pregando aqui o texto de Malaquias, há muitos anos atrás. E naquela noite veio uma pessoa aqui para a igreja que estava exatamente com um problema lá de Malaquias. E ela tinha trazido até um visitante com ela. E eu estava expondo Malaquias. E ela chegou depois e disse assim: meu Deus do céu, o que o pastor falou foi exatamente o que eu estava precisando. A sequência. A sequência. Por último, para a gente orar. A excelência da pregação é vista no chamado, na solenidade do chamado, no conteúdo, que é a pregação da palavra de Deus, na urgente necessidade por causa do contexto que nós estamos vivendo, e é só você olhar o contexto do capítulo 3, esses últimos dias, gente dando ouvido a fábulas, mas a excelência da pregação é vista naquilo que é exigido dos seus obreiros, dos pregadores. Olha como é que Paulo conclui. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Oh, meus irmãos, como eu preciso ouvir esse conselho de Paulo, essa palavra de Paulo, ter isso claro na minha mente. Ele está dizendo: Timóteo, diante do caos que eu estou apresentando para você, do mundo, dos últimos dias, se apegue à palavra, pregue a palavra, seja um pastor fiel, não busque popularidade, fama, aplausos, seja fiel, seja um pastor que corrige, que repreende, que exorta, que consola, com paciência, com doutrina. Seja um pastor que está consciente do contexto nefasto que nós estamos vivendo. E Timóteo, lembre-se, como um pregador do Evangelho, você precisa ser sóbrio, equilibrado. Você precisa ter uma vida digna.
Timóteo, seja sóbrio, seja alguém equilibrado em todas as coisas. Irmãos, nós que somos pregadores do Evangelho, a gente precisa ter cuidado para não ir para os extremos, para sermos sóbrios, equilibrados, maduros. E o que vai fazer isso conosco é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento do contexto que a gente está vivendo. Agora, Timóteo, eu não vou enganar você não, Timóteo, suporta as aflições. Suporta as aflições. Eu tenho um recado aqui para os que querem ser pregadores, pastores, obreiros na casa do Senhor. Saiba que o ministério não é colônia de férias. Ministério não é tapete aveludado. Ministério tem luta, tem aflição. Ministério tem demandas. E Paulo está dizendo, Timóteo, suporta, meu filho. Suporta as aflições. Suporte. Timóteo, faça o trabalho de um evangelista. Oh, meus irmãos, como é difícil nós entendermos isso aqui. O ministério de ganhar almas. O negócio do pastor é alma. O negócio do pastor não pode ser dinheiro, não pode ser estrutura, não pode ser fama, não pode ser seguidores nas redes sociais, não pode ser livros. O negócio do pastor é fazer o trabalho de um evangelista, de ganhar almas. Mas sabe o que a turma está achando hoje? Que ser pastor é ter milhares de seguidores no YouTube, nas redes sociais, é ser rico, é ter dinheiro, é ser pastor de uma grande igreja, é ser o doutor conhecido. Não, o trabalho de um pastor é ser um evangelista, é ganhar almas. E louvado seja Deus pelos pastores, pelos pregadores que estão ganhando almas diuturnamente, nos lugares mais distantes. Oh, meus irmãos, cá entre nós, ser pastor de Pirangi é uma bênção. Uma igreja linda dessa, um povo abençoado desse. É claro, tem alguns assim, tem umas ovelhinhas, né? Que é complicado. Mas é uma bênção ser pastor na capital, numa igreja maravilhosa dessa. Mas tem pastor sofrendo entre os ribeirinhos, quilombolas, que estão ali fazendo o trabalho de um evangelista. E louvado seja Deus. Aí ele diz, Timóteo, suporta as aflições. Tem aflição, irmão. Paulo enfrentou falsos irmãos, falsos obreiros. Eu citei aqui John MacArthur. John MacArthur disse que quando houve a divisão na igreja dele, foi um momento tão difícil na vida dele, que ele passou muito tempo pedindo cura ao Senhor. Porque a pessoa que ele mais investiu era o homem de confiança dele, o copastor, o presbítero da igreja. O homem que ele abriu o coração, que ele conversava com ele. Ele disse que um dia chegou numa reunião do conselho e feliz da vida, tudo caminhando bem. Aí ele disse assim, irmãos, eu queria ouvir as propostas de vocês para a pauta tal. E disse que aquele irmão com a cara fechada disse assim, pastor, tem uma palavra para dar ao senhor. O quê? Queria dizer que eu nunca gostei do senhor, nunca fui com a sua cara, sempre fui seu inimigo e estou saindo da igreja. E ele já tinha influenciado 1/3 da igreja. John MacArthur disse que aquilo ali quase infarta ele, porque ele jamais imaginaria que aquele irmão faria aquilo. Então tem aflição, tem luta, mas Paulo está dizendo assim, cumpra cabalmente o teu ministério. Timóteo, Deus não chamou você para deixar o serviço pelo caminho. Cumpra cabalmente o seu ministério. Você foi chamado diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, que vai vir. Ele foi quem escolheu você, Ele foi quem colocou você aí. Então, Timóteo, cumpra o teu ministério. Não interessa as circunstâncias, continue pregando a palavra,
somente a palavra. Aquilo que o Senhor disse para Ezequiel, que para mim é um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. Ezequiel 33, do 30 ao 33. Deus chama Ezequiel, Júlio, e diz assim: Ezequiel, meu filho, vem cá. Quanto a ti, ó filho do homem, eis que os filhos do meu povo falam de ti junto às portas e na frente das suas casas. Coitado do pastor que achar que a igreja não fala dele. Coitado do pastor. Fala. Só que no caso de Ezequiel era coisas boas. Aí Deus diz assim: Ezequiel, eles estão dizendo: venham ouvir a palavra do Senhor. E eles estão dizendo, Ezequiel, que você tem uma voz suave, que você toca bem, que você é como quem canta canções de amor. Ezequiel era o pastor que Pirangi iria adorar. O cara prega, canta, tem uma voz bonita, atrai o povo. Qual é a igreja que não quer? Aí Deus diz assim: mas Ezequiel, que você pregue para esse povo a palavra. Não interessa o que eles vão pensar de você, para que um dia eles saibam que passou por aqui um profeta. Termina o capítulo 33, entra o capítulo 34, exortação aos falsos pastores. Ezequiel vai se levantar agora, não para cantar canções de amor, para fazer dengo no coração dos irmãos, para ficar alisando o ego dos irmãos, nada disso. Ele vai começar pelos pastores, pela liderança, e vai chamar os pastores de Israel ao arrependimento e dizer: ai dos pastores de Israel. Sabe para quê? Para cumprir aquilo que o Senhor disse. Um dia, você pode até ser tirado, Ezequiel, como Jonathan Edwards foi tirado da igreja de Northampton, como Calvino foi expulso de Genebra, como muitos pastores são expulsos de igreja quando começa a pegar firme e pregar a palavra. Você pode até ser tirado, mas um dia as pessoas vão dizer: passou ali um profeta. Você pode dizer qualquer coisa, mas ele era um homem de Deus. Ele pregava a palavra de Deus. Falei de Martyn Lloyd-Jones, quando ele chegou na capela do Westminster em Londres, rejeitado. Galês e inglês não cheira muito bem. Galês, chegou lá, a igreja rejeitou. Recentemente saiu um documentário sobre a história de Martyn Lloyd-Jones. Uma das irmãs, mais de 90 anos, viva, ela disse assim: quando o pastor Martyn Lloyd-Jones chegou na igreja, eu não gostava dele, não gostava das pregações, achava negativo. Depois, quando eu comecei a entender o ministério e a pregação dele, hoje eu louvo a Deus por Deus ter me dado o privilégio de, durante mais de 30 anos, estar debaixo do ministério daquele homem. Eu concluo a mensagem voltando à história anterior. Aquela criança que foi para a igreja, que ouviu a palavra, que o Senhor salvou a sua vida, que pregava na calçada de casa para os transeuntes que perambulavam para lá e para cá. Aquela criança, Deus confirmou o seu chamado. Aquela criança foi para o seminário, estudou, se formou, foi ordenada. E há 12 anos é pastor da Igreja Presbiteriana do Pirangi. Por chamado de Deus. Estou dizendo isso não para me colocar no pedestal. Deus tenha misericórdia de mim. Estou dizendo isso porque eu nunca me vi fazendo outra coisa na minha vida. A tentação é grande. Os próprios amigos dizem assim: você é besta, rapaz. Vai fazer um curso de direito, vai arrumar um trabalho, fazer um pé de meia. Não dependa só da igreja, não. Porque um dia a igreja lhe dá um chute, você fica na rua. E a minha resposta sempre é: eu não dependo da igreja, eu dependo do Deus da igreja. Deus é quem usa a igreja para me sustentar, mas eu dependo dele. Não é do conselho de Pirangi, não é do presbitério, não é da igreja do Pirangi. Depende de Deus, E eu preciso ser fiel a Ele, porque se eu for fiel a Ele,
eu vou ser fiel à igreja que o Senhor me colocou para pastorear, eu vou ser fiel à minha esposa, eu vou ser fiel à liderança que me constituiu como ministro. Mas eu concluo dizendo assim, meu querido irmão, minha querida irmã, se você foi chamado para o ministério, não espere um dia mais, se dedique ao Senhor. Ah, pastor, mas o que vai ser da minha vida? Vá, Deus vai cuidar de você, Deus vai suprir suas necessidades, não atrase o seu chamado. Pastor Hernandes disse que um dia chegou para um presbítero e disse assim, quando eu for advogado, que eu tiver aposentado, isso, assim, assim, ele queria ser advogado e político. E ele chegou para o presbítero e disse, quando eu estiver na velhice, que eu me aposentar, eu vou me dedicar para o ministério. Ele disse que o presbítero colocou o dedo na cara dele e disse assim, você está querendo dar sobra para Deus, Deus está lhe chamando agora com a sua vida, e vocês sabem o que é o ministério do pastor Hernandes no Brasil e no mundo. Deus pode estar chamando você, meu irmão, que está aqui, e você está com medo, está se acovardando, vou passar fome, vou isso, vou aquilo. O Deus que chama é o Deus que cuida e que supre. E por último, para você, meu irmão, que não é pastor, que não é pregador, que é ovelha, valorize um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, um verdadeiro expositor da palavra de Deus. Não queira estar debaixo da autoridade de animador de auditório, de falso profeta, de picareta, que só é o que tem no nosso país. Gente querendo usar o povo para benefício próprio, para enricar, manipulando as ovelhas. As ovelhas não são minhas, as ovelhas de Jesus, e um dia Ele vai pedir conta delas. Então valorize, ame. Um verdadeiro pastor é um presente de Deus para a igreja, para a sua família, para a sua casa. Que Deus nos abençoe, que Deus levante pregadores da palavra do Senhor.